Porque há muito aquela ideia de que perder gordura é cardio e aumentar a massa muscular é musculação. Acho que não há assim muitos casos que eu tenha tido desse. Ainda bem. Alguma vez te surpreendeu algum mito? Por ser um tema delicado. Houve uma altura em que as calorias se tornaram um demónio. Por transpirar mais que vai perder mais calorias. É como começar do zero, praticamente. Exatamente. Começar com os acabamentos. Se fazerem um treino mais localizado em abdominais, que vão perder barriga ou que vão ficar mais definidas. Já há pouca coisa que me surpreende. Olá e sejam muito bem-vindos a um novo vídeo. Hoje temos um convidado muito especial para um vídeo que eu já queria fazer há algum tempo. O meu convidado é personal trainer e preparador físico, é especialista em performance desportiva, pós-graduado em medicina do exercício e tem uma ética de trabalho que eu admiro. Já tivemos muitas conversas muito longas acerca de nutrição e exercício físico e hoje vamos finalmente ligar a câmara para isso. Vamos a isto. Gonçalo, Vamos lá. Bem-vindo. Obrigado, Ana, desde já pelo teu convite e parabéns também pelos teus resultados que tens apresentado ao longo dos anos com os teus clientes e por todo o trabalho desenvolvido. Pronto, o meu percurso no desporto sempre esteve ligado, de certa forma, a um contexto familiar. O meu pai foi jogador de futebol profissional e depois, posteriormente, treinador de futebol. Portanto, desde miúdo que o futebol sempre esteve ali enraizado no meu seio familiar, tanto que eu pratiquei futebol desde os meus 5 anos até aos 19 anos. Posteriormente, ingressei na universidade, acabei por deixar o futebol de parte e ganhar um gostinho especial pela área do ginásio. Ao longo dos anos tenho vindo a trabalhar com diferentes tipos de população. Inicialmente mais com pessoas ligadas ao wellness, parte da saúde e bem-estar, alguns casos de reabilitação porque também tenho uma especialização nessa área, mas mais no presente direcionado para a performance desportiva. Então tu trabalhas muito com duas populações. Tens o atleta e depois tens também a pessoa comum que está mais focada, se calhar no emagrecimento, no ganho de massa muscular, na composição corporal, no bem-estar. Exato. Há muita diferença entre um treino para um atleta e para uma pessoa comum? É assim, os treinos acabam por ser um pouco diferentes na medida em que o atleta acaba por ter um objetivo mais específico. Ou seja, naquilo que é o objetivo que eles têm para desempenhar fora do ginásio, porque acabam por ter todos eles uma modalidade, seja o futebol, seja o basquetebol ou o handball, enquanto que as pessoas comuns, regra geral, acabam por praticar um ou outro desporto fora ginásio, mas por uma questão de lazer e nem sempre de forma sistemática. Mas eu considero que mesmo as pessoas comuns podem ser atletas. Eu considero que há jogadores, ou seja, praticantes de uma modalidade desportiva, que acabam por ser apenas jogadores e talvez, se calhar, pessoas comuns que não praticam nenhuma modalidade acabam por ser mais atletas do que propriamente esses jogadores. Porque a minha visão, enquanto profissional da área, sobre aquilo que é um atleta, é uma visão muito ampla. Um atleta tem que ter não só preocupações com a parte do treino, mas também ao nível da recuperação, ao nível do descanso, da própria nutrição, enquanto que talvez com uma pessoa comum tenha uma abordagem mais direta daquilo que é o objetivo ou de perda de peso ou de ganho de massa muscular, com o atleta tem que haver uma abordagem muito mais... Claro, porque o treino da pessoa comum acaba ali, não é? E no caso do atleta tens que o preparar para os treinos da sua modalidade. Olha, e tocas aí nesse ponto e era algo que eu também queria trazer para cá, porque acredito que haja muita gente lá em casa que queira emagrecer ou perder gordura corporal ou aumentar a massa muscular e queria saber se é muito diferente o treino para uma pessoa que quer aumentar o músculo ou para uma pessoa que quer perder gordura corporal. Porque há muito aquela ideia de que perder gordura é cardio e aumentar a massa muscular é musculação. Mas Exato. será que há espaço para a musculação? Pegando nessa tua questão, até gostaria de abordar aí, ou desmistificar um pouco a parte da musculação, porque anteriormente falava-se muito em trabalho de musculação, hoje em dia já se menciona mais o treino de força e acho que acaba por ser uma excelente adaptação, porque a musculação anteriormente era entendida muito mais por uma componente estética, o ganho de massa muscular, mas mais direcionado para uma gama ali, uma faixa etária muito mais reduzida do que o trabalho de força consegue abranger, porque hoje em dia falamos em trabalho de força desde uma criança de 12 anos para o aumento de performance, a prevenção de lesões, falamos para uma pessoa de 50 anos, não só para a melhoria da massa muscular, para o retardar de doenças ligadas mais à saúde óssea e podemos também falar do treino de força associado a uma pessoa mais de idade, não é? Nas questões de qualidade de vida, de melhoria da sua saúde e do seu próprio bem-estar. Ou seja, o treino de força acaba por ser um termo muito mais abrangente do que a própria musculação, que
antigamente era mais entendida como algo mais estético e com uma faixa etária muito mais reduzida. Não só a faixa etária, mas também o sexo. Muitas vezes a musculação era vista Exatamente. como um desporto dos homens dos 20 aos 30 anos. Claro. E hoje em dia Exatamente. já é completamente diferente. É por isso é que quando era associada à parte da performance era vista de forma negativa, porque associava-se ao ganho de peso e não, hoje em dia cada vez mais sabe-se que o treino de força é importantíssimo, não só para um atleta de 25 anos, como para um miúdo que está a iniciar a dar os seus primeiros passos em qualquer modalidade esportiva, tenha 12, 13 anos, é fundamental desde cedo eles começarem a incluir esse tipo de trabalho. E eu fico mesmo muito feliz por ver muitas pessoas muito diferentes na sala de musculação. Cada vez acho que se vê mais e isso é muito bom. Felizmente também temos mais ginásios mais acessíveis e antes até havia muito aquele ginásio do ferro que era muito restrito aos homens e era assim, quase como uma cave e hoje em dia os ginásios já não são nada disso. E tenho muitas pessoas no meu consultório que são exatamente os atletas recreativos e que fazem musculação numa base diária, às vezes sem haver sequer o objetivo da estética, só com o objetivo puramente do bem-estar e da saúde, o que é ótimo, que é mesmo muito bom. Para complementar a questão que me fizeste, então, no treino para o ganho de massa muscular acaba por estar o treino de força mais associado, mais implícito, enquanto que de perda de massa gorda o treino de força também está presente, mas também sempre com alguma componente mais aeróbia, ou seja, não fazer tanto esse cardio, como se costuma dizer, de forma desintegrada, mas sim complementada com o trabalho de força no próprio treino. E isso é uma coisa que eu também vejo muito nos meus pacientes, que quem consegue manter um treino de musculação, de força, de força, agora eu vou começar a reformular. Mas quem consegue manter com consistência o treino de força tem muito melhores resultados na recomposição corporal, não só na perda de gordura, mas também em mudar a sua composição corporal, que acaba por ser isso que nós queremos, não é? Não só para o atleta, mas para a pessoa comum. Nós queremos que as pessoas tenham mais massa muscular e que tenham menos gordura corporal, se assim quiserem. Exatamente. Mas acho que a musculação também pode ajudar muito essa mudança da composição corporal em quem está a emagrecer. E depois não esquecer que, claro, também vão estar muito ligados à nutrição, porque pode haver um estímulo, não é, no treino para haver o aumento da massa muscular, mas se a nutrição não estiver de acordo, depois acaba por ser muito difícil construir massa muscular. Exatamente. Sim, eu até costumo dizer aos meus clientes, o meu contributo acaba por ser 1, 2, 3 horas por semana, imaginemos. Mas para haver, no fundo, o ganho, a nível de resultados, também está muito relacionado com aquilo que eles fazem fora do tempo que estão comigo, que é a maior parte do tempo. Exato. Sim. Eu nem sei em percentagem, mas se fôssemos olhar para a percentagem, se calhar o tempo que se passa numa sala de treino depois aquilo que interessa mesmo são aqueles outros pilares, não é o que interessa mesmo, mas aquilo que vai suportar os resultados são aqueles outros pilares do descanso, do sono, da nutrição também. Sem dúvida. É isso. Não, e agora pegando aí nessas 2 a 3 vezes por semana que mencionaste, surge também aquela questão do será que mais é melhor? Porque vemos muitas vezes pessoas que, com a melhor das intenções, começam a treinar 6 vezes por semana, 2 horas por dia, 3 horas por dia, mas será que realmente traz mais resultados? Há muitas variáveis a ter em conta para dizermos se a pessoa pode ou não treinar muito, mas acima de tudo o que eu considero é que a pessoa deve treinar bem. Não significa que a pessoa tenha de estar parada, mas também não significa que a pessoa tenha de treinar a alta intensidade todos os dias. Exato. Acho que tem que haver uma gestão muito detalhada daquilo que é o treino. Exato. Uma personalização, basicamente. É olharmos para cada pessoa, olhares... Eu olho na nutrição. Mas olhares para a pessoa... Claro. Definir essa frequência a partir daí. Sim, há muitas variáveis a ter em conta. Claro. Mas acima de tudo eu acho que é isso, é fazer-lhes perceber que até podem treinar comigo, imaginemos segunda, quarta e sexta, e à terça e quinta incluírem um tipo de trabalho em que podemos não dar tanta ênfase no ginásio, ou seja, eu passar-lhes um plano e poderem fazer em casa um trabalho mais de mobilidade, flexibilidade, que no fundo vai complementar o trabalho que nós fazemos no ginásio. E acaba por acelerar a recuperação entre os treinos. Não significa que a pessoa tenha de estar parada, mas também não significa que a pessoa tenha de treinar a alta intensidade todos os dias. Exato. Sim, até porque grande parte dos resultados
Fazem-se depois durante o descanso, não é? Para quem quer Exatamente. aumentar a massa muscular, por Sem exemplo, é aí no descanso que a massa muscular Exatamente. se vai desenvolver. E isto, se calhar, leva-nos também àquela questão das dores musculares. Até que ponto é que as dores musculares são normais ou podem ter a ver com o planeamento de treinos mal feito? Exato. Existe muito essa ideia de que um bom treino é sinónimo de dores musculares. E alguns até, lá está, ainda ficam um pouco com essa ideia de que talvez não tenha treinado bem, não fica com dores musculares. Se para mim o atleta treinou bem, fez o que nós tínhamos planeado, tudo estruturado, e no dia a seguir, 2 dias a seguir ao nosso treino não está com dores musculares, perfeito. Não é por aí que deixou de fazer um bom treino. Acaba por depender também muito daquilo que é o nível do cliente, isto porque numa fase inicial é normal, com a adaptação do corpo ao próprio exercício, dos diferentes estímulos que a pessoa vai introduzindo no treino, é normal que a pessoa vá sentindo mais dores musculares. Claro que havendo alguma alteração do estímulo de treino, alguma alteração ao nível daquilo que é a intensidade do treino, é normal que vão de tempo em tempo sentindo algumas diferenças. Mas saudades. Diz? Também é bom sentir de vez em quando. Claro. Agora, imaginemos que estamos a falar em períodos, isto no caso particular de atletas, em períodos de chamado off-season, período de pré-época, em que aí o atleta está apenas dedicado ao trabalho de ginásio. Não é preocupante para mim que ele fique com dores musculares. Aliás, é nesse período que até devemos dedicar mais tempo a trabalho hipertrófico e consequentemente, isso irá gerar mais dores musculares. Mas nessa fase não é tão preocupante. Agora, em período competitivo, a mim não é do meu interesse que o atleta fique com dores musculares e que acabe por condicionar a modalidade dele. E aí é que também entra um pouco aquilo que é o papel do atleta, porque mesmo essa questão das dores musculares muitas vezes estão associadas a um fraco descanso, a uma fraca alimentação, déficit ou carência de certo tipo de vitaminas. Vês muita diferença entre os teus atletas que se alimentam bem ou descansam bem e os atletas que deixam isso um bocadinho de lado? Ou que não se preocupam tanto com essas áreas? Vejo, pelo menos com os atletas que eu acompanho, que aqueles que são mais dedicados e mais preocupados com temas relacionados com a alimentação e com o descanso, sinto que não só estão mais preparados para o treino, a própria energia e a forma como encaram o treino ao nível de estarem mais concentrados, mais receptivos ao treino, mas também a própria mentalidade. Regra geral, os que treinam bem são os que se alimentam melhor e que se descansam melhor. Por outro lado, também tens aqueles atletas que não sabem parar e que querem sempre mais e mais e mais, o que às vezes pode ser demais. Quando é que tu consegues perceber que a pessoa está a começar a treinar demais ou está a ter sintomas de excesso de treino? Acho que não há assim muitos casos que eu tenha tido desses. Ainda bem. E também é sinal que os acompanhas bem e que consegues perceber ou que nem sequer os levas por esses caminhos, não é? Sim. Mas acredito que, se calhar, pessoas não acompanhadas, Sim. pessoas que estão a começar, se calhar muitas delas acabam por poder chegar a esse ponto. Daí a importância também de haver esse acompanhamento, que é para, no fundo, também ir gerindo aquilo que são as ambições da pessoa. E todos nós somos um pouco assim, queremos as coisas muito para hoje, muito rapidamente. E quando não vemos aqueles resultados a acontecer no momento, parece que temos que acelerar o processo e nem sempre é assim, não é? Exato. Sim, às vezes pode ser mesmo contraproducente, porque a pessoa quer avançar ou quer saltar muitos passos à frente e depois de repente está com uma lesão e tem que ficar para trás. Ou está extremamente cansada, simplesmente, e desmotivada, porque quer passar esses passos, mas depois não quer dizer que o corpo responda. Exatamente, sem dúvida. Por isso é que cada vez mais é de dar valor e tenho esse gosto também de trabalhar com atletas desde idades muito tenras, desde os 11, 12 anos, porque eu não tenho dúvidas que muitos deles, até pela própria mentalidade que já vão apresentando, que quando eles tiverem os seus 16, 17 anos, vão estar já a um nível de performance muito alto, porque lá está, esses ganhos vão ser sustentados, vão sendo a longo prazo, é como se estivéssemos a construir uma casa da base. E acho que tem que ser um pouco por aí, não só desde jovens, mas também com pessoas que a realidade é essa. Eu tenho lá historial de muitos clientes que eles começam ou recomeçam a prática de exercício físico aos seus 40 anos. Provavelmente estiveram 20 anos sem qualquer tipo de desporto. É como começar do zero, praticamente. Exatamente. Tem na sua gênese
alguma modalidade que praticaram quando eram jovens, Sim. mas depois da universidade, a grande parte deles nunca mais É quando praticam. descamba. Pois, é isso mesmo, e depois essa quando decidem tendência. cuidar da saúde, Exato. querem acelerar. Tem que voltar outra vez a trabalhar a partir das fundações, não é? Não Exatamente. é do telhado, não é começar com os acabamentos. Sem dúvida, é Não faz isso mesmo. sentido. E aqui na nutrição também é um bocadinho isso, não faz sentido focarmos em suplementos, por exemplo, quando a base, as fundações da Claro. alimentação A e dos pessoa ainda- hábitos saudáveis ainda não estão lá. Claro, a pessoa ainda não está educada para... Mas agora aqui neste tema ainda, será que é preferível uma pessoa começar a treinar sozinha, uma pessoa que não tenha a possibilidade de ter esse acompanhamento, é preferível treinar sozinha ou não treinar de todo? É quase aquela questão entre a pessoa fazer alguma coisa ou ficar sentada no sofá. Sim. Como é óbvio, é sempre preferível fazer alguma coisa. Agora, para uma pessoa que não consiga levar durante algum tempo esse trabalho acompanhado, eu acho que pelo menos numa fase inicial deve recorrer a serviços mais de treino acompanhado. Digamos, por 2 meses, só para perceber a nível postural, a nível da execução de exercícios básicos, qual é a técnica, quais são os cuidados que deve ter na execução daquele exercício. E depois de sentir que já consegue fazer algumas coisas de forma autónoma, aí sim, caso não tenha possibilidades para, ou se por qualquer tipo de motivo não consiga dar continuidade a esse tipo de acompanhamento, mas já tem algum, entre aspas, bases, sim, exatamente, algum umas trabalho bases. de casa feito. Exato. E quanto aos treinos em casa, achas que são igualmente eficazes? Treinos sem equipamentos, por exemplo, porque acredito que a maior parte das pessoas não tenha máquinas, não tenha halteres sequer. Eu acredito que possa trazer numa fase inicial. Inicialmente até pode começar em casa, mas se quiser vir a ter mais ganhos, posteriormente eu diria que... Ganhos em termos de massa muscular, de performance também, mas Sim. se calhar a maior parte das pessoas não está tão focada na performance e é mais na estética e na saúde. Em termos de saúde, treinar em casa está ok? Sim, numa lógica de manutenção. Manutenção, exato. E Ok. sim. E provavelmente muitas das pessoas que treinam em casa vão buscar informação, tal como acontece na nutrição, às redes sociais, ao YouTube, vão buscar treinos ao YouTube. Será que é seguro e será que há muita desinformação nas redes sociais em relação ao treino também? Porque eu sei Sim. que existe em relação à nutrição, por isso é que pergunto. Sim, é verdade que existe muita desinformação. No entanto, eu acho que acima de tudo cabe à pessoa perceber a fonte que procura, se é uma pessoa também formada na área, certificada, se procura constantemente atualizar-se, atualizar-se e procurar sempre o conhecimento que está mais na vanguarda, porque acontece, a verdade é que acontece, haver muitas pessoas que sejam praticantes de exercício físico, não significa que vão ser boas pessoas a prescrever, porque aquilo que resulta connosco nem sempre significa que resulte com os outros. E não é por eu ser um bom praticante de ginásio, no caso, que significa que eu vá instruir bem outra pessoa. Portanto, Claro. acho que tem que haver também, por parte do consumidor, alguma análise para perceber também quem é que está do outro lado. Exato, exato. Não, e pegando um bocadinho nisso, muitas vezes as pessoas que nos chegam não são pessoas perfeitamente saudáveis, são pessoas que têm as suas particularidades. E comigo até pode ter funcionado alguma coisa, um tipo de treino, uma dieta, mas isto não quer dizer que eu depois saiba aplicar uma dieta ou um treino a alguém que até tem outras particularidades, Claro. que até tem uma lesão qualquer, que até tem... Claro. Cada corpo é um corpo e, portanto, Claro. cada pessoa também tem próprias necessidades, objetivos diferentes e certas particularidades. E que muitas vezes nós não transmitimos quando falamos num vídeo do YouTube ou quando falamos num reel de 60 segundos. É impossível nós darmos a informação acerca de um exercício ou de uma informação nutricional acerca de um alimento e conseguirmos particularizar para todo o tipo de pessoas e particularidades que existem. Claro, sim, e é importante também deixarmos essa mensagem que é apenas, no fundo, um testemunho do nosso dia-a-dia, não que estejamos a incitar outra pessoa que o tenha de fazer ou que o deva fazer. Exato, sim, isso vê-se muito nos treinos, que às vezes os personal trainers partilham, personal trainers e não personal trainers. Temos muitas influencers que partilham os seus treinos nas stories Exato. do Instagram, o que não quer dizer que eles devam ser replicados depois pela pessoa que está em casa a ver. É a mesma coisa com a alimentação. Nós temos muito, não sei se conheces os vídeos What I Eat in a Day, que é o que eu como num dia, Claro. em que muitas vezes temos até profissionais da nutrição a partilhar aquilo que elas comem num dia e não quer dizer que a pessoa que está em casa, que mede X, pesa X, tem outro tipo completamente diferente de treino
e até tem uma ou duas doenças, não quer dizer que ela deva replicar exatamente aquela alimentação, não tem Claro. nada a ver. Portanto, aqui é muito importante haver a personalização, quer no treino, quer na nutrição. Sem dúvida. E por isso é que acho que ir buscar informação, pelo menos de nutrição, às redes sociais pode ser muito arriscado. Sim, Porque não temos essa nuance. Claro. É um bocadinho uma informação atirada para toda a gente, em vídeos muito curtos, que não dão contexto. claro, Não dão sim, contexto sim, e não sim. personalizam. Sem E de dúvida. repente a pessoa acha que faz todo o sentido beber um copo de sumo de laranja de manhã, quando até toma uma medicação que interfere com a laranja. Ou faz todo o sentido fazer um agachamento quando tem Exato, alguma alguma patologia no Exatamente, joelho, claro. Exatamente, claro. exatamente. Portanto, é muito importante esta personalização. Ou seja, resumindo, contactem o vosso personal trainer, mesmo que não consigam trabalhar com ele a longo prazo, pelo menos para uns treinos iniciais, para vos dar alguma orientação. Personal trainer e nutricionista, claro. Se puder ser, idealmente. Alguma vez te surpreendeu algum mito que alguém tenha trazido das redes sociais? Alguma coisa em relação ao exercício? Eu consigo te arranjar 100 de nutrição. Já há pouca coisa que me surpreende. Mais na ótica ali da performance, foi mesmo algum contacto com alguns pais de questionarem: e se o meu filho fizer trabalho de ginásio não vai ficar mais lento, não vai ficar mais pesado? E na parte mais da saúde e bem-estar é muito aquilo, fazerem um treino mais localizado em abdominais, que vão perder barriga, ou que vão ficar mais definidas, por transpirar mais, que vai perder mais calorias. No caso particular das mulheres, se treinarem membros superiores, vão ficar mais com aquela forma mais masculina. Mais masculino, exato. Que é extremamente difícil. É extremamente difícil ganhar muita massa muscular. Portanto, a probabilidade de alguém que não quer crescer muito na parte dos superiores, crescer muito, é muito baixa. Porque tem que fazer muito por isso, tem que se esforçar mesmo muito para isso. Portanto, e depois as outras todas também são tudo mitos, não é? Nada disso está comprovado e nada disso realmente funciona assim. Aliás, depois temos aí essa questão também do transpirar durante o treino. Transpirar muito durante o treino até pode trazer resultados negativos, não é? Porque aumenta a desidratação, que diminui a performance durante o treino. Exatamente. Portanto, usar muitas camadas para treinar pode não ser muito boa ideia. Muito e isso. aí são as nossas duas áreas a interligar-se, que é o treino e a hidratação, a nutrição. E agora, puxando aqui um bocadinho para a nutrição, tu vês muita diferença nos atletas que comem bem para os atletas que não comem? Por exemplo, os atletas que fazem um bom pré-treino ou que se alimentam como deve ser ou que bebem água suficiente? Sim, o que eu noto principalmente é ao nível dos ganhos de massa muscular. No caso até de crianças, acaba por ser um tema delicado e de certa forma até às vezes preocupante da minha parte, ainda que não possa agir diretamente nesse aspecto. Podes fazer-lhes o lanche. Sim, mas posso tentar perceber que tipo de alimentação é que eles fazem, não na ótica de lhes dizer que deves comer isto, mas perceber, porque a realidade é, e vamos falar assim rapidamente daquilo que é um dia-a-dia de um miúdo que vai treinar comigo, por exemplo, às 5 da tarde. O miúdo sai de casa, já acorda tarde e já nem toma pequeno almoço, vai para a escola. A meio da manhã, se calhar, come umas bolachas que... Nem tem tempo para brincar, Exato. nem tem tempo. Umas bolachas carregadinhas de açúcar e tal. Ou o almoço até come na cantina e, como nós sabemos, nem todas as cantinas têm a alimentação, pelo menos nas doses mais indicadas. Exato, podem nem sequer compensar depois a falta de nutrientes que já se arrasta ao longo da Exatamente. manhã. E, portanto, depois acabará por estar aquele momento do próprio treino condicionado. Claro. E ainda mais lidando com os jovens, em que depois têm aquele período da janela hormonal, que é fundamental para o próprio crescimento muscular deles. Sim, e muitos desses nutrientes que ele não consome não só vão prejudicar os treinos, como depois também podem prejudicar exatamente o crescimento. E temos já a RED-S, que é uma síndrome de deficiência energética, em que as pessoas têm um gasto energético tão grande que não conseguem compensar através da alimentação e acabam por ter mesmo alterações hormonais, principalmente a nível das hormonas sexuais, podem ter osteoporose, ou pelo menos ter uma diminuição da densidade mineral óssea, e coisas que causam sequelas para o resto da vida, não é? Numa fase tão sensível como é a infância e a adolescência. E muitas vezes nós pensamos em alimentação e treino e pensamos ou o público em geral pensa no pré-treino e no pós-treino. Claro. Mas a ingestão de nutrientes e de energia suficiente
o resto do dia também é extremamente importante para a recuperação e para o crescimento, Claro. sobretudo se falarmos então das crianças e não... Sim, lá está, e é o que eu lhes tento mesmo transmitir. Se eles não cuidarem tudo o que são os outros aspectos, aquilo que foi o trabalho que fizemos ali no treino acaba por ser em vão. Claro, acaba por ser em vão ou trazer outros malefícios. Exato, não é? Aquilo que exato. deveria trazer benefícios, Exatamente. depois pode trazer outros malefícios, porque ok que é um tempo muito curto, não é, da sua semana, mas acaba por ser um desgaste muito grande se não houver a recuperação depois no tempo em que estão em repouso. Claro. E não só o atleta tem que garantir a energia para o treino, mas também para o funcionamento básico do corpo. Claro. Houve uma altura em que as calorias se tornaram um demónio. Terrível. Mas as calorias são energia e nós precisamos de energia para estar aqui sentados a conversar ou até em repouso. Precisamos de energia para dormir. Portanto, é essencial que o atleta, principalmente um atleta que tenha uma carga de treinos muito elevada, que consiga ingerir aquilo que precisa para manter os seus órgãos a funcionar. Sim. E é muitas vezes isto que acontece nessa REDS, em que a pessoa não tem sequer energia para manter os órgãos mais básicos, as funções mais básicas do corpo a funcionar como deve ser. Claro. Portanto, é mesmo muito importante e eu vejo muitas vezes que ou há um foco muito grande na nutrição e depois o exercício fica um bocadinho de lado, ou há um foco muito grande no exercício e a nutrição fica um bocadinho de lado. Mas sim, tem que são estar sempre indissociáveis. lado a lado. Exatamente, exatamente. Não só no pré-treino e no pós-treino. Então, se calhar fica aqui como mensagem final, não é? Esta mensagem de que o treino e a nutrição são sempre indissociáveis e dependem muito um do outro, e se um falhar, depois, se calhar, vemos também... O outro comprometido. Exatamente, é isso mesmo, tiraste umas palavras da boca. Muito obrigada, Gonçalo, gostei muito Obrigado, de ter aqui. Onde é que nós te podemos encontrar? Portanto, eu trabalho na Troia Performance and Exercise Clinic. Em Aveiro? Sim, em Aveiro. São Bernardo, mais concretamente, que acaba por ser um estúdio, está interligado à parte do exercício clínico e também da performance e do wellness. Obrigada mais uma vez por teres aceito o convite, Gonçalo. Ainda ficaram imensos tópicos para abordar, mas podemos deixá-los para um próximo vídeo. Sim. E nós vemo-nos no próximo vídeo. Obrigada por assistirem. Até lá!